Mais um Sábado com Terrante Responde, aquele programa onde você manda suas perguntas e aí eu respondo no outro sábado. E aqui a gente tem recebido mais de 30 perguntas por semana. Cara, e as perguntas são bem complexas, né? Vocês estão ficando cada vez mais espertinhos aí para fazer perguntas e eu tenho que me desdobrar aqui para responder, mas tá ótimo, porque assim eu aprendo bastante, porque eu tenho que fazer um monte de pesquisas e aí eu passo esse conhecimento para vocês também. Então, muito obrigado por participarem todos por aqui. Mas, assim, o programa vai estar hoje cheio de perguntas e a gente tem que correr. Então, antes que eu comece aqui, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe sua curtida também, deixe seu comentário, sua pergunta aqui embaixo sobre o que você quer saber e eu respondo no próximo sábado. Mostre esse vídeo para seus amigos também e se torne um membro aqui do canal do Terrantes por R$5. E você tem um monte de benefícios aí. Eu sei, eu tô meio parado com isso, mas eu vou voltar em breve aí. Deixa só baixar a poeira que eu volto com mais novidades por aqui. Bom, vamos às perguntas de hoje, porque são muitas. Vamos lá. O C. Henrique 1990, ele tá pedindo para que eu fale um pouco mais sobre a série Retro Entertainment da Hot Wheels. Quantos foram lançados, modelos, etc. Valeu, abraços. Cara, essa é uma série que existe desde 2013, são 10 anos saindo ininterruptamente na Hot Wheels, uma série premium da Hot Wheels, que ela agora acabamos de descobrir que ela vai ser acabada, né? Finalizada, não vai mais existir essa série Entertainment para os próximos anos, a partir de agora, né? Então é uma série que está acabando. Ela apareceu em 2013, como eu já falei, com o nome de Retro Entertainment. Depois ela recebeu o nome, passou para o nome para Hot Wheels Entertainment e agora mais recentemente ela assumiu o nome de Replica Entertainment, porque retro era uma coisa mais voltado a coisas do passado, e Replica Entertainment tem mais a ver com a pegada que tem hoje em dia, que envolve videogames e tudo mais, não só filmes do passado. E essa série, ela consiste basicamente em réplicas de carros, né, ou de veículos que apareceram em filmes, séries de TVs, filmes de cinema, jogos, enfim, um monte de coisas, tudo envolvendo entretenimento, e é algo que fez bastante sucesso, né? Não só na Hot Wheels, mas a Johnny Line tinha uma série dessas, a Greenlight tem uma série dessas, todos os fabricantes que querem ganhar algum dinheiro com miniaturas sabem que se apostar nessa série de entretenimento, né, de réplicas de carros que fizeram sucesso na cultura pop, vão vender bem, né, porque tem uma procura muito grande. Então, basicamente, vários fabricantes têm séries com esses temas. E agora ela vai deixar de existir, né, porque a Hot Wheels tem outros planos, né, para daqui para frente. A gente ainda vai falar disso em outros programas, mas se você quiser saber de todos os modelos, e são muitos que eles lançaram, eu vou te deixar aqui embaixo uma playlist que eu fiz de vídeos com essa temática, porque eu fiz vários vídeos lá no começo do canal tratando de uma análise de cada um desses carros dessa série, né, explicando de que filme vieram e tudo mais. Tem muitas repetições, tem muitas coisas que eles andaram repetindo, muitas poucas novidades, né, nos últimos tempos, mas talvez seja por isso até que eles estejam querendo cancelar essa série. Mas é uma série bem legal, muita gente gosta, uma pena que não vai mais ser fabricada, mas dá uma olhadinha aí nessa playlist que você vai ver muita informação sobre esse tema. O Giovanni Sampaio está perguntando como saber se uma miniatura é nova na série básica da Hot Wheels, porque será que parou de aparecer escrita na cartela, novo para 2020, por exemplo. Na verdade, ela continua, tá? Essa inscrição ela continua, só que sempre foi assim, né? Você tem uma parte das embalagens dos Hot Wheels da linha básica que são para os Estados Unidos, né? E tem uma que é para o resto do mundo. Essa para o resto do mundo que nós recebemos aqui também, não vem mais essa inscrição, já tem algum tempo que não vem essa inscrição de novo para 2023, por exemplo. Mas lá nos Estados Unidos continua saindo assim. Então tem lá uma coisinha mostrando que ele é um aviso dizendo que ele é uma novidade para aquele ano. Como você faz para saber? Fica aqui ligado no canal do Terrantes ou no blog do Terrantes, tem todos os links aqui embaixo do Instagram, do Facebook, do TikTok também, onde você fica sabendo das informações do que é novidade e o que não é em cada lote, em cada ano. E aí você fica sabendo direitinho o que é novidade. O Jefferson, sempre ele comentando por aqui, ele está perguntando, será que o Liberty Walk Silhouette GTR R34 sai algum dia na linha básica? Pois já usaram bastante o mod na linha Premium ultimamente.
Olha, eu não sei te dizer, né? A Hot Wheels ela sempre tem essas decisões aí, mas quando ela pega uma miniatura da linha Premium e coloca na linha básica, não é simplesmente trocar a base de metal por uma base de plástico. Eles têm que refazer todo o molde, até porque esses moldes ficam em fábricas diferentes. Então é mais fácil para eles refazerem o molde do que transportar esses moldes de uma fábrica para outra. Então a gente não sabe ainda, né, quando que eles vão fazer isso, mas eu acho que pode ser que demore um pouco, afinal de contas esse molde aí ainda é bastante popular, eles ainda têm uma coisa legal aí com a Liberty Walk e sempre que eles fazem esse molde eles enchem de adesivos em lugares bem até complicados para colocar esses adesivos, então talvez não seja tão fácil para eles refazerem esse molde na linha básica, para usarem na linha básica. Mas não sei, isso depende de uma decisão deles, vamos ver o que eles vão decidir daqui para frente sobre ele. O César Pazini, ele está perguntando se eu poderia falar um pouco sobre a M2 Machines. Tem algumas minis dessa marca, acho bem bacana. Eu também acho bem bacana. Essa marca ela apareceu em 2007, né? Ela pertence a um grupo chamado Castline, que era dono também da marca Muscle Machines, né? E eles usaram aí, eles viram um espaço no mercado americano para colocar miniaturas mais detalhadas, né? E até porque você só tinha nesse quesito a série Hot Wheels 100%, que era bem cara. Então eles conseguiram colocar no mercado, enquanto assim o 100% era $10, alguma coisa assim, $8, eles conseguiram colocar no mercado americano umas miniaturas bem detalhadas por $4, $5, alguma coisa assim. Então fez bastante sucesso. Eles fazem aí basicamente réplicas de carros americanos, né, carros antigos americanos até a década de 80, você não vê muita coisa dos anos 90, agora que eles estão começando a explorar um pouco isso, mas eles têm mais isso, né? Eles brincaram aí, né? Fizeram algumas réplicas de carros da Volkswagen por um tempo, ou réplicas de carros japoneses também, predominantemente da Nissan e da Datsun, mas eles estão mais agora envolvidos com carros americanos e eles têm feito coisas bem legais. É uma marca pequena, né? Um fabricante pequeno, então eles não têm uma vasta gama de moldes, e sempre que eles vão lançar um molde novo é complicado para eles, porque é um investimento maior para eles também, e aí eles fazem várias versões do mesmo molde para poder gastar aquele molde, né? Para poder valer a pena o investimento. Mas é uma marca bem honesta. Eu tive a oportunidade de conhecer aí dois executivos da marca, né, o Sean e o Jimmy, agora aqui no Salão da Diecast, e eles são super gente boa, e eu fiquei conhecendo um pouco mais da marca. É bem interessante e eles têm um longo caminho pela frente. Espero que eles façam coisas cada vez melhores, porque eles mandam muito bem. O Zé Games, ele tá perguntando aqui se a letra T do nome do meu canal, né, do blog The Hunted, significa Treasure, igual nos Hot Wheels, ou tem outro significado? E por que escolheu The Hunted? Eu escolhi esse nome lá em 2009, quando comecei o blog, né, e é uma brincadeira, na verdade, esse nome, porque se você tem os The Hunts, né, imagina que você foi... The Hunts é uma caça ao tesouro, mas imagina que você foi capturado por essa caça ao tesouro, né, se você foi capturado pelos The Hunts, né, que é o que acontece conosco, né, a gente é capturado por esse hobby, é capturado por essa magia. É como se você tivesse sido caçado, né, pelos The Hunts. Então você foi The Hunted, né, você foi envolvido aí com tudo isso, e é um nome que deu certo aí, ele é um nome bastante sonoro, é meio difícil aqui no Brasil, né, você tem que soletrar geralmente esse nome, porque as pessoas não entendem muito bem, mas lá fora é um nome que ficou bastante popular. O Draxion BR, ele tá perguntando por que a Hot Wheels faz carros mais atuais hoje do que os antigos. Seria pelo interesse do público, de licenciamento mercadológico, ou pelos próprios interesses da marca? Na verdade é por tudo isso, né? E assim, os colecionadores hoje eles estão se concentrando mais na faixa aí dos 30 até 60 anos, né? Então é um pessoal aí que eles querem também atrair, não só pessoal mais jovem também, né? Mas esse pessoal também que viveu aí os anos 90, os anos 80, então eles estão mais concentrados nessa faixa de réplicas, que é para pegar justamente esse pessoal para os colecionadores, né? Então eles têm escolhido isso.
eles têm visto que miniaturas mais antigas, né, de carros da década de 40, 50, 30, que seja, já não chamam tanta atenção do colecionador, mas vez ou outra eles colocam algumas coisas, inclusive na Matchbox também, e eu acho muito legal isso, porque isso conta um pouco da história do automobilismo. Então, mas eles vão, eu acredito que eles estão mais aí na pegada de carros japoneses, supercarros e carros mais modernos, e carros elétricos também, né? Mas eu acho que é mais por aí mesmo. O Charada, ele está perguntando que se eu conheço alguma marca que seja mais dedicada à cultura de arrancada, com barras estabilizadoras e detalhes como paraquedas, pois procurei muito difícil de ver se gosto muito do Chevy Bel Air 57 e não gostei daqueles gassers da Hot Wheels. Olha, tem várias marcas, né, que fazem carros de arrancadas, né, inclusive a Hot Wheels mesmo que você citou, mas vários fazem isso, a Greenlight faz, a própria M2 faz, enfim. Mas uma marca que talvez vale a pena você dar uma olhadinha é a Racing Champions, que tem alguns modelos bem interessantes de arrancadas, né, inclusive da história de arrancadas, e pode ser bem interessante porque você procura. Dá uma olhadinha, vou deixar aqui embaixo o link para a página que tem lá no Terrantia, que é a história do Diecast, onde meu amigo Maurício Nunes escreve magistralmente ali todo domingo sobre a história, né? Tem, cara, mais de 400, 500 matérias lá sobre esses assuntos, e tem várias matérias lá sobre a Racing Champions, inclusive falando sobre carros de arrancadas. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. O Rodrigo N9179, ele está perguntando, ele está dizendo que ele tem uma coleção com mais de 20 anos. Em algumas delas percebo que em alguns pontos a pintura perdeu o brilho e deu uma leve pipocada, pequenas bolhas. Não estão expostas ao sol e nem luz forte. E também evito manusear elas com frequência. Mesmo assim aconteceu. Você tem alguma dica para prevenir isso? Algum produto para aplicar? Olha, isso é uma reclamação bem recorrente de várias marcas, está acontecendo isso, de pinturas, né, que vão pipocando com relação ao tempo. Eu não sei muito bem o que passar, eu acho que não tem muito o que fazer com relação a isso, é meio que uma coisa meio inevitável que vai acontecer, mas eu não sei te dizer exatamente como faz para protegê-las. Vou deixar essa pergunta em aberto aqui, quem quiser responder, dá uma olhadinha aqui nos comentários, com certeza alguém vai responder aí com alguma fórmula mágica, alguma ideia aí do que fazer com isso, porque realmente muita gente reclamando sobre isso. O Thiago Lopes, ele está perguntando se as picapes da Hot Wheels possuem escala correta de 1:64. Se não, qual marca respeita mais escalas para picapes? Olha, assim, a Hot Wheels, assim como várias marcas, ela faz miniaturas não muito preocupadas com escala, ainda mais com picapes, porque elas são maiores, né, do que os carros comuns. Então, geralmente a escala, né, que não é escala, mas assim, o que eles respeitam é o tamanho de 3 polegadas para as miniaturas, porque é o que cabe no blister, né? Então eles fazem em cima disso, e aí você vai ter caminhões, ônibus e picapes que elas têm um tamanho desproporcional com relação aos outros carros. Eu sugiro, assim, ainda mais picapes, né, que você dê uma olhada na Greenlight. A Greenlight, ela tem uma linha de picapes que elas são mais do tamanho mesmo, na escala 1:64, e elas casam muito bem com os carros, né, nessa escala também. Você vai ter a Auto World também, que apesar de não ter muitas picapes, ela tem também um compromisso mais com a escala, que é bem interessante. E outras marcas aí, dessas marcas premium também, às vezes elas conseguem fazer alguma coisa mais nesse sentido. O André Alves, ele está perguntando se existe um parâmetro de preço para a venda de Hot Wheels. Vejo uma galera vendendo uma determinada Mini de 20 e outros vendendo de 40 até 100, muita gente sem noção. Tem mais uma, sabe dizer onde acho o Batwing do Michael Keaton a bom preço? Já vi de 250 a 2.000 reais, né, imagino. Surreal. Olha, esses preços todos, quem regula é o mercado, né? O mercado de colecionáveis, não só de Hot Wheels, como de qualquer coisa, né, de que seja colecionável, é um mercado que ele se autorregula, né, assim, e vai mais pela procura e pela demanda. Então, se é uma miniatura mais procurada por todo mundo, ela acaba tendo um preço maior. O problema, ultimamente, é que, assim, o pessoal meio que enlouqueceu em algumas miniaturas, e até aquelas que não são tão procuradas, eles estão colocando os preços nas alturas meio sem noção, como você falou mesmo. Então, assim, a questão é você procurar mesmo,
mesmo, né? Bastante e sempre ficar atento nos encontros de colecionadores e tudo mais. Talvez seja mais fácil para você negociar preço e tudo mais, mas sempre fica de olho porque às vezes você encontra um preço interessante. Eu acho que daqui a pouco essas loucuras aí, esse pessoal sem noção vai baixar um pouquinho a bola e a gente vai ter um mercado um pouco mais justo, pelo menos é o que eu espero. Agora, com relação a esse Batwing, ele é realmente caro mesmo. Se é o que você está falando, que é um que saiu, né, um tempo atrás, mas bem acabado e tudo, ele é realmente mais complicado de encontrar, mas não perca fé, né? Alguma hora você acha algum preço interessante para ele também. O Jackson Veloso, ele está perguntando aqui, ele tem duas perguntas, né? Ele tem umas miniaturas na coleção que não encontro muitas informações sobre. Tem um Ford GT40 High Speed Wheels Track Stars e um Porsche 911 GT2 Metal Flake Silver com rodas J5, exclusivo de PEC. Gosto de ter um background das miniaturas da minha coleção, mas não encontrei muito sobre essas em específico. Bom, esse Ford GT, eu tenho ele também, né? Ele veio de uma coleção que chegou até as minhas mãos e realmente ele é um carro muito raro porque ele assim, é de uma série que a Hot Wheels tentou inovar fazendo uma roda diferenciada para ela ser mais rápida nas pistas. Ela fez um primeiro lote, esse lote já não vendeu bem lá nos Estados Unidos, mas aí quando eles já estavam produzindo o segundo lote dessas miniaturas, as lojas lá nos Estados Unidos cancelaram as compras dessa série. Então o segundo lote veio basicamente aqui para o Brasil, né? Pouca coisa para o México e muita coisa aqui para o Brasil. Então esse Ford GT, que era um dos carros mais legais aí que tinha, era licenciado e tudo mais, ele se tornou bastante raro. Então eu já vi ele à venda no eBay por $1.000. Não ficou muito claro se alguém comprou. Esse meu que eu tenho, eu tentei oferecer ele também por esse valor para dar uma testada no mercado, mas vi que as pessoas não aceitam muito isso. E até porque ele tinha que estar com todos os detalhes aí perfeitos na embalagem, coisa que o meu já não estava. Então, se você tem o seu com uma embalagem perfeita e tudo bonitinho, talvez ele possa valer alguma coisa. Não acredito que ele valha $1.000, talvez nem metade disso, mas é um carro que é um pouco mais raro. Esse Porsche, ele saiu em multipacks mesmo, né? Ele saiu, se eu não me engano, em 2014 e tudo, e ele foi um dos últimos a ter a asa traseira ainda de plástico. Depois eles refizeram esse molde para deixar com a asa traseira de metal, né, que é um novo padrão da Hot Wheels. Ele fala que ele tem um carinho pelos Matchbox e gostaria de começar a colecionar também. Infelizmente não entendo muito bem digamos, hierarquia dos modelos, fico um pouco perdido. Como funciona essa linhagem Matchbox? Existem outros fora os mainlines? Sim, você tem a linha básica da Matchbox hoje, e você tem pelo menos duas outras linhas colecionáveis, né, que é a Matchbox Collectors, que tem rodas com pneus de borracha, e você tem também a linha Moving Parts, que os carros, como o nome diz, eles abrem portas e tudo mais. Mas no passado eles já tiveram, e também, né, alguns deles ainda têm pneus de borracha. Você teve várias séries da Matchbox aí em vários anos, e eu também sugiro que você dê uma olhadinha nesse link aí da história do Diecast, onde o Maurício Nunes conta sobre várias séries da Matchbox para você ficar mais atento. Mas atualmente tem essas daí que eu te falei. O Set Diecast Life Pro, ele está perguntando o que significa Hot Wheels 100%. Olha, é uma série que teve no começo dos anos 2000, a gente já falou muito sobre ela, muita gente é curiosa sobre ela, mas foi só uma série onde eles acreditavam, eles deram esse nome, né, porque eles acreditavam que ele era 100% perfeito, né, ele era o melhor que a Hot Wheels poderia fazer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo vários links aí para você pesquisar um pouco mais sobre essa série, que ela é bem legal. O BMS Garage, também sempre por aqui, ele é lá de Portugal, ele está perguntando sobre a quantidade produzida dos primeiros Mini GT, se eu sei, e se os mods da Mini GT também são destruídos como os da Hot Wheels. Veja, a gente nunca teve essa informação sobre a quantidade de Mini GTs produzidos, né? Pelo menos os modelos comuns. Então a gente não tem essa informação, não deve ser tantos assim, mas os modelos exclusivos aí giravam em torno de 5.000 até 10.000 itens, né? Então a produção deles deve ser um pouco maior do que isso, deve ser, sei lá, 10.000, 20.000, 30.000 itens, alguma coisa assim. Não deve ser 30.000, mas depende aí da quantidade. Hoje eles estão vendendo bem no mundo, então eles devem ter aumentado essa quantidade. E com relação aos moldes, isso é uma característica da indústria
como um todo, né? Imagina que você vai fazendo vários moldes, né? Cada um para um tipo de carro, né? Ou para um tipo de, sei lá, vaso, peça de plástico, ou o que for. Chega uma hora que você não tem mais espaço para estocar tantos moldes porque eles são grandes, né? Então você tem que começar a escolher alguns para pegar, destruir aquele molde e reciclar, né, na verdade, para fazer novos moldes. Então a Hot Wheels faz isso porque tem milhares de moldes, né, e não tem que fazer. E a MNGT, em algum momento, ela vai ter que fazer isso também, porque ela vai criando novos moldes, aí chega uma hora que não tem mais espaço, ela vai ter que começar a reciclar. Isso daí é normal da indústria. O Everton STD, ele está perguntando quanto que é a quantidade que será que é produzido de um modelo mainline por ano. E quanto tempo será que leva para produzir essa quantidade? 1, 2 dias, será? Olha, esses dados da produção a gente não tem, ainda mais a Mattel, que é super chata aí com informações, né? Então a gente não sabe quanto eles produzem, né? Existem alguns chutes aí sobre a quantidade de carros que eles fazem de um determinado modelo, né? Tem alguns que chutam aí alguma coisa de 100 mil unidades, 90 mil, alguma coisa assim, mas não dá para confiar nesses números. E também o tempo de produção, acho que num determinado modelo eles devem produzir em um dia, né? Uma coisa muito rápida. A fábrica deles tem uma produção muito grande, então eles botam lá para fazer uma miniatura e vai fazendo e já vai passando na linha de produção, já parte para o outro, mas eu imagino que não deve passar disso, de 1 ou 2 dias, deve ser um dia mesmo. O Josley Almeida, membro aqui do canal, né, ele também sempre por aqui, ele está perguntando se eu posso dizer se tem a miniatura do carro SSC Tuatara. Não, eu dei uma pesquisada por aqui, só encontrei ele na escala 1:43, 1:18, porque são mais detalhadas do que 1:64. Eu não achei em 1:64. Se alguém de repente souber de algum fabricante que fez, por favor, deixa aqui embaixo o recado para que a gente saiba também. Mas acho que não foi, não. Acho que não tem nenhum que fez. O Marcelo Vieira, ele está dizendo que muitos colecionadores pensam em morar fora do Brasil. Aproveitando esse tema, existe alguma burocracia em transportar uma coleção de 100, 200, 300 carrinhos? E como são os trâmites necessários para fazer isso? Olha, não tem nada muito especial até onde eu saiba, tá? Se você for mudar para outro país e for levar essa bagagem com você, né, eu imagino que você consiga despachar no aeroporto, isso, claro, coloca numa mala, num recipiente bem grande aí para você acomodar tudo bonitinho, para você ficar balançando no avião, não quebrar nem nada, e você vai ter que pagar o excesso de bagagem, o peso, né, dessa bagagem aí, que não deve ser pequeno, porque 100, 200, 300 miniaturas é algo bem pesado e vai com certeza custar algum dinheiro. Ou então você despacha isso pelos correios para chegar onde você vai morar, e aí tem todos os trâmites, né? Você vai ter que preencher uma documentação, você vai ter que pagar por esse peso também. Eu imagino que aí seria até interessante se você pegasse uma empresa tipo FedEx, UPS, alguma coisa assim, que elas são um pouco mais cuidadosas com esse tipo de carga, e aí você consegue despachar. Então, mas eu não vejo muita burocracia com relação a isso. Na dúvida, pega essas empresas, tem várias empresas de mudança que fazem mudança aqui no Brasil, que elas também são especializadas em mudanças para fora do país. E aí você dá uma ligadinha lá e pergunta para eles e tira essa dúvida, porque eu não acho que tenha muitos problemas, não. O Patrick Mello, ele sempre por aqui também, ele tá perguntando se eu melhorei da minha gripe. Melhorei, ainda não tô 100%, mas eu tô um pouco melhor, sim. Ele tá falando aqui a preocupação dele sobre a ReHap, entrou em recuperação judicial, com dívidas acumuladas em torno de R$500 bilhão. Em caso de uma possibilidade de falência do grupo ReHap, que será de nossos colecionadores? E aí ele fala aqui que várias empresas também estão passando por isso, e ele tem uma preocupação aqui, se a gente vai ter que, de repente a gente não vai mais encontrar minis em lojas e teremos que obrigatoriamente comprar online em sites que cobram o dobro por uma mainline, né, fora o frete absurdo, ou cair de vez na mão dos especuladores da máfia, principalmente responsável por grande parte dessa queda. Olha, eu fiz um vídeo essa semana, como tinha muita dúvida com relação a esse assunto, eu fiz um vídeo, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, onde eu trago já algumas novidades sobre esse problema da ReHap. Mas só dando uma resumida por aqui, eles conseguiram durante essa semana conversar com os bancos que eles estavam em dívida, e eles equacionaram essa dívida, eles conseguiram entrar num acordo lá com eles,
Claro, eles vão ter que fechar algumas lojas, eles vão ter que passar aí por algumas reestruturações. Eles estão negociando ainda com a Mattel, né? Pode ser que a gente tenha um tempo sem Mattel aí nas ReHaps e nas PB Kids, porque eles ainda estão negociando isso. Mas, assim, a Mattel, veja, é uma empresa que vende, ela ganha o dinheiro dela vendendo os produtos que ela fabrica. Então, ela quer vender para qualquer um. Então, eu espero, e eu acho até que ela está fazendo isso, ela está trabalhando bastante para vender não só Hot Wheels, mas todas as linhas que eles produzem em vários lugares. E aí eles têm que batalhar para vender em supermercado, farmácia, lojinha de bairro, todos os lugares para recuperar essa demanda aí que eles perderam, né, com a Americanas e em parte com a ReHap. Mas eu imagino que tanto a ReHap quanto o PB Kids, que pertencem ao mesmo grupo, eles vão se recuperar em breve e a gente em breve vai ter uma melhora no nosso mercado. Então não acredito que a gente vai ter aí um problema tão grande no nosso hobby como agora, até porque existe uma demanda muito grande, muita gente quer ganhar dinheiro com isso, muita gente vai se interessar em revender esses produtos da Mattel. A Ana Almada, também sempre perguntando por aqui, ela está perguntando se poderia me dizer se a série Hot Wheels Monster Trucks é mais para o público infantil ou também pode ser focado para colecionadores. Olha, na verdade, essas linhas da Hot Wheels, né, tirando as séries Premium e RLC e tudo mais, elas tem um misto, né, de tanto infantil quanto para colecionadores, né? A gente, assim, são tanto a linha básica quanto a série Monster Trucks, elas têm um apelo para o mercado infantil, né? Vários deles são modelos bem infantilizados, inclusive, mas vários deles são modelos que o pessoal que coleciona gosta de colecionar. Então, sim, não tem nenhum problema, né? Até brinquedos mesmo, até Kinder Ovo, o pessoal coleciona, então não vejo muito problema aí para o mercado colecionador, não. O Jairo Lazeri, ele está perguntando se procede a informação de que a Majorettes tem miniaturas na escala 1 para 64 e 1 para 60. Se sim, como sabermos? E quais as linhas dela que possuem pneus de borracha? Olha, eu pedi ajuda para o meu amigo Maurício Nunes, que é um grande especialista em Majorette, e ele me ajudou a responder essa pergunta. Então, assim, na base dos Majorettes, você consegue dar uma olhadinha ali, que ele mostra qual que é a escala da miniatura, geralmente, né? Mas eles são mais focados na escala 1 para 60, ou seja, um pouquinho maior do que os Hot Wheels. E, na verdade, assim, é tudo 3 polegadas, porque é o tamanho meio padrão para essas miniaturas. Com relação às linhas que tem pneus de borracha, você tem aí a Deluxe, que tem a WRC e a série Volkswagen The Originals, tem rodas de plástico e também pneus de borracha. Mas tem outras séries também que eles conseguem colocar aí com pneus de borracha, isso varia bastante, mas essas daí que o Maurício mencionou, elas têm pneus de borracha. O Cruise Gamer, também sempre por aqui, ele está perguntando se eu sei dizer se aquele miojo que te mandei no Instagram é licenciado pela Hot Wheels, ou eles usaram a marca indevidamente. Não, esse miojo, na verdade, esse macarrão instantâneo, né, miojo, é uma marca que pertence à Nissin Lamen, né? E essa marca que está fazendo esse macarrão instantâneo é a Vitarella. E ela está fazendo tanto com a Hot Wheels quanto com a Barbie, né? Para pegar os público masculino e feminino. E claro, né? Tem que ser licenciado, né? A Mattel jamais iria deixar que algo assim acontecesse, até porque uma das grandes fontes de renda da Mattel é justamente o licenciamento, né? Eles nem ganham tanto dinheiro assim com Hot Wheels, com as miniaturas, eles ganham mais com licenciamento do que na venda de miniaturas básicas, porque é uma marca muito forte e é o comum hoje da indústria fazer isso, né? Licenciar suas marcas, porque é daí que vem uma grana legal. O Ezequiel Berberti, ele está perguntando por que a Hot Wheels não faz a T1 na linha básica, só vi na linha Premium até hoje. E aí o Renato, ele dá uma resposta aqui que eu só posso agradecer a ele. Ele está falando devido ao tamanho, a T1 gasta muito Zamak, né, muito metal. E diferente da Combat Magic, a T1 é relativamente nova e nasceu já dentro desse período de economia de material. Realmente ele tem razão, se você for ver toda a parte de cima da T1, ela é muito grande, né? Então ela usa muito material, não é que é muito grande, mas ela acaba se tornando pesada por conta de tanto metal. Se fosse na linha básica, eles iam ter que fazer alguma coisa aí para deixar uma parte dela de plástico, né? Ou colocar um grande teto aberto, né?
para não usar tanto metal, não ia ficar tão bom. Então deixa lá na série Premium. O Wanderson Santos, ele está perguntando se a Korg Toys, se eles continuam na ativa fazendo carros em miniaturas. Eles têm belas miniaturas fabricadas na escala 1:64. Bom, essa foi mais uma pergunta que eu pedi ajuda lá para o meu grande especialista em Korg, o Maurício Nunes, e ele me perguntou, e ele me respondeu o seguinte: continuam, mas quase tudo fora de 3 polegadas. O mais perto é 1:50. Tem aviões, militaria, ônibus, tem a linha James Bond na escala 1:50 e tem as linhas Vanguards em 1:43 com carros de passeio e Trackside em 1:76 com os caminhões antigos tipo Ledo. Tem uma linha Coca-Cola em 1:43 também. Então essa é a resposta aí do meu amigo Maurício Nunes para você. O David Brito, ele tá dizendo que ele tem comprado algumas miniaturas e está colecionando cada T-Hunt desse ano. Porém no lote M, em todos os vídeos que vi, ninguém achou o Time Shifter na abertura das caixas. Quando chegar no Brasil, isso pode acontecer também, de não achar e ele se tornar raro. Pode ser um problema na produção, existir a possibilidade dele vir no lote seguinte? Não, na verdade, assim, né? Existem as caixas que chegam nas lojas e tudo mais, elas têm códigos variados, né, de caixa. Alguns desses códigos vêm sem o T-Hunt, né, vem com todas as miniaturas menos o T-Hunt. Isso é bem normal. Então pode ser que lá nesses vídeos de abertura que você viu que se concentram mais na Malásia, eles pegaram essas caixas sem os T-Hunts. Pode ser que chegue aqui no Brasil e apareça T-Hunts em todas as caixas, pode ser que também não apareça. Já aconteceu no passado de alguns lotes aí serem mais difíceis a gente achar o T-Hunt do lote. Mas não dá para saber, a gente só vai saber quando chegar aqui no Brasil o lote M, para a gente ter certeza se está chegando esse T-Hunt com bastante frequência ou não. O Paulo Magalhães, lá de Portugal, ele está fazendo as perguntas dele, ele sempre faz por aqui, obrigado, ele é membro do canal. Ele está perguntando se a Cool Combi é baseada na Beach Bomb. Se for na Rear Loading Beach Bomb, né, que é a que tem as pranchinhas que elas entravam pela traseira da Kombi, sim, né, porque a Cool Combi também tem essas pranchinhas pela traseira. Então pode ser que seja aí de alguma forma uma homenagem a essa Kombi tão famosa da Hot Wheels, né? A gente não sabe todos os detalhes aí, mas é bem possível que seja assim, bem observado. E ele está falando também que saiu uma nova série Star Trek. Será que a Hot Wheels vai produzir a nova Enterprise? Pois a antiga era um cinzento claro e a nova mais escura. Olha, é bem possível, né? Eu acho que a Mattel ainda possui aí a licença de Star Trek, então se tem novidade eles devem fazer alguma coisa. Pode ser até que apareça na linha básica de 2024, vamos ficar de olho aí. O Fernando, ele está perguntando por que as motos da Hot Wheels são tão pequenas, sendo que poderiam ser maiores sem impactar no custo, já que possuem pouco material. Isso possibilitaria melhorar o detalhamento, pois motos possuem muitos detalhes. Digo isso porque a Mattel não segue uma escala, e sim o tamanho de casting. Olha, na verdade, assim, o que rege a Mattel e outros fabricantes é que você faz miniaturas em 3 polegadas, né? Desse tamanho que você vai colocar aí no blister, então ele tem que caber. As motos geralmente elas têm um formato mais quadrado, né? Elas são largas e altas por causa do formato delas, então tem que tomar um cuidado aí também por conta do blister para não ficar com aquele plástico que fica no blister, eles terem que fazer um especial aí para elas. Então é tudo uma questão aí de logística com essa fabricação, e também imagino que eles não fazem maiores para não ficar tão maiores assim do que um carro normal, né, para não ficar tão esquisito, não ficar muito fora da escala. Mas são coisas da Mattel, né, a gente não sabe muito bem quais são as escolhas, e realmente na linha básica eles não pegam muito para fazer detalhes, até por conta da característica do produto deles. O Sr. Regis também sempre por aqui perguntando, ele está perguntando qual roda de pneu de borracha que saiu nos Super T-Hunts que você acha mais bonita e a mais feia. Olha, esse negócio de mais feia e mais bonito é realmente muito complicado a gente falar, né? Mas assim, uma que eu não gosto muito é a RR6SP. Na verdade, ela nem saiu tanto com os Super T-Hunts. Ela saiu mais em outras séries, Premium, né? Mas eu não gosto muito dessa roda. Ela apareceu, por exemplo, no Koenigsegg Gera R, da série Retro Entertainment. Com relação às rodas bonitas, né? Eu gosto bastante da RR10 SPM, né? Que saiu, por exemplo, na série do Headline Club, né? E saiu também nas séries Premium. Acho bem bonita essa roda. E também gosto de uma que ela já é mais antiguinha, né?
que é essa RR5SP, que inclusive tem aqui nesses meus Firebirds aqui da série 100%, eu acho elas bem bonitas, bem reais. Ele também pergunta se eu posso contar um pouco sobre a história desse carro 1936 Auburn Speedster 851, que apareceu no filme Indiana Jones, que a Matchbox fez. Ele aparece no segundo filme, né, bem na entrada do segundo filme do Indiana Jones e o Templo da Perdição, naquela cena, né, onde eles estão lá no bar do Lao Che. E é uma das cenas bem interessantes aí, com muitos detalhes e tudo mais, feitas, gravado de uma forma muito legal, né? Imagina o trabalho para gravar essa cena. E quem dirige o carro é aquele garoto oriental que ele sai correndo pelas ruas levando o Indiana Jones e a moça, né, a Kate Capshaw, com ele, que depois essa atriz ela se tornou esposa do Steven Spielberg. E esse ator, ele voltou agora a ter algumas luzes sobre ele, ficou anos aí perdido, né? Ninguém sabia dele, e ele voltou a fazer filme e ele ganhou um Oscar agora, recentemente. Então, uma coisa bem legal. Outra curiosidade com relação a atores, assim, que apareceram quando era criança num filme do Spielberg e depois se tornaram famosos, é o Christian Bale, que fez... teve no filme O Império do Sol lá no passado. Depois ele cresceu e se tornou um grande ator, fez grandes filmes e ele se tornou Batman também. Então esse Auburn, na verdade, esse Duesenberg Auburn, né, que na época era um dos carros mais luxuosos, mais caros do mundo, foi usado no filme e a Matchbox fez uma réplica. A gente espera aí que a Matchbox faça várias réplicas. Tem muitos carros legais, inclusive um tuk-tuk no último filme, né, nesse que está em cartaz agora, e também um Jaguar. Tem muito carro legal para eles fazerem da Matchbox. Vamos ver o que eles vão inventar. E ele está perguntando também se na minha coleção tem a Greenlight 1970 Chevrolet Farm Truck do Discovery Turbo. Não, mas eu gostaria de ter, né, essa picape aí do Farm Truck. Eu assisti muitos episódios dessa série aí do Discovery Turbo, gostaria muito de ter na minha coleção, mas hoje ela está num preço impraticável. Eu vou esperar um tempo, quem sabe um dia eu encontre ela num preço razoável. Se não encontrar também, fica de fora, não tem problema. O Deep Danger, ele está perguntando aqui qual que é o Hot Wheels mais feio e mais bonito já produzido. Cara, isso é muito, assim, depende muito do gosto das pessoas, né? O que pode ser bonito para mim pode ser feio para o outro. Então não dá pra gente saber, né? Não existe um consenso com relação a isso. Sim, dos Hot Wheels feios, talvez aquelas coisas esquisitas, né? Carro privada, não caminhão privado, eu até acho ele bonitinho. Mas o carro banheira que eles fizeram há um tempo atrás era meio esquisito, tem umas coisas meio esquisitas aí no passado, né? Até coisas atuais. E o mais bonito tem vários, né? Tem vários carros aí que eles acertaram bastante, né? Esse ano aqui, por exemplo, eles acertaram bem a mão na Mercedes SEC, né, que saiu em preto, depois saiu em prata. Eu achei ela bem bonita. E também no Alfa Romeo V6, né, o Alfetta, que também eles acertaram bem a mão, na minha opinião. Achei que eles ficaram bem bonitos. E também, assim, tem aquela picape lá, Chevrolet SS, que eles fizeram em preto no RLC recentemente, que eu também acho bem bonita. Eu não tenho na minha coleção, mas o meu amigo Glauco Bezerra já prometeu que vai me dar uma. Então, Glauco, manda uma pra mim. O Vini Soldier, ele tá perguntando qual lugar, evento, feira, loja você recomenda para comprar ou trocar miniaturas, deve ser. Olha, depende da cidade onde você tá, né? Tem várias lojas que vendem, né? Algumas estão tendo problemas aí, então, mas dá uma procurada, você sempre vai achar algumas coisas. Tem encontro de colecionadores, não sei se na sua cidade tem, mas geralmente aí tem grupos, né, que se organizam para fazer encontros de colecionadores, pode ser uma boa pedida também. E também tem lojas online, né, que você pode encontrar de tudo, né? Você tem hoje grandes opções, desde eBay, Mercado Livre, AliExpress, e as lojas que anunciam lá no blog do The Hunted que tem uma vasta quantidade de Hot Wheels e de outras marcas para vender. Dá uma olhadinha por lá. O Charlie Borba também sempre perguntando por aqui, sempre participando. Ele está perguntando sobre o Batman. Você sabe dizer porque muitos Batmóveis têm corpo de plástico e só a base de metal, ao contrário da maioria das minis, exemplo o Batmóvel de 1989? Isso tem dois motivos, né? A gente já falou isso aqui em outros vídeos. Uma que, assim, se o detalhamento da parte de cima, né, do carro for mais fácil fazer em plástico e envolver aí uma quantidade de metal que não vai ficar muito pesada, eles fazem de plástico, que é para ser melhor para eles, até para balancear melhor o carro.
E também quando eles fazem a parte de cima de plástico e a base de metal, é porque esses carros eles são melhores para ser usados nas pistas de brinquedos da Hot Wheels. Eles correm mais, eles têm uma estabilidade melhor, até porque o centro de gravidade fica mais baixo. Então tem esses dois motivos aí, mas geralmente é por uma questão econômica aí da Hot Wheels. O Cássio Menezes, ele está perguntando se a Hot Wheels ainda faz a miniatura do Skull Bus, pois quase não vejo em vídeos. É uma das minhas miniaturas preferidas. Aqui no Rio de Janeiro fomos abandonados, quase não se encontram miniaturas. Depende, se você está falando daquele modelo mais antigo, que parece mesmo um ônibus escolar, ele foi descontinuado da linha básica há muito tempo, ele apareceu a última vez aí na série Replica Entertainment e não apareceu mais, infelizmente. Era uma coisa bem legal, e eu vou deixar aqui embaixo um link para você ver todos os que já foram lançados desse molde, né, desse modelo, para você saber um pouco mais. E eles lançaram também outras séries, algumas variações desse tema, né, o Surfing Skull Bus ou Skull Busted, né, em séries premium também. Mas eu acredito que você esteja falando desse daí que eu mencionei. E o Luiz Carlos Dias, ele está perguntando se a Mattel impõe que as lojas comprem linha básica para vender as outras séries. Bom, depende, né? Se você é uma loja pequena que faz compras esporádicas aí de Mattel, você pode comprar o que você quiser. Você pode comprar linha básica, você pode comprar Matchbox e linhas premium dos distribuidores. Você não vai comprar da Mattel. Para você comprar da Mattel, você tem que ir diretamente, né, e tem um preço, uma condição melhor, e um prazo de pagamento, inclusive. Você vai ter que comprar um mix todo deles, que não é só para lojas de brinquedos, né? Que você tem que comprar Hot Wheels, linha premium, Barbie, Fisher Price e tudo mais. E se comprometer com um valor anual bastante caro aí, mas isso são para lojas maiores, né? Então pelos distribuidores você tem uma flexibilidade. É claro que se você for lá hoje tentar comprar o lote mais novo da linha básica, ou então uma caixa da série premium, e você não tem nenhum relacionamento com eles não vão te fazer muito esforço para te vender. Você vai ter que ter um relacionamento com eles maior aí para que você consiga ir comprando de tempos em tempos algumas caixas especiais aí. Bom, essas foram as perguntas de hoje. Muita pergunta por aqui. O programa ficou gigantesco como sempre, mas eu não tenho como responder algumas perguntas de uma forma tão rápida e tão simples, porque elas demandam aí uma explicação um pouco maior. Então me desculpa quem acha que esses vídeos estão ficando um pouco maiores aí, mas eu farei o melhor possível para mim, para responder sempre a melhor resposta e também trazer aqui, deixar todo mundo bem informado. Combinado assim? Então vejo vocês nos próximos vídeos e mandem suas perguntas para o próximo vídeo no próximo sábado. A gente se vê por lá. Valeu!